Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado, mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto pro bate-papo. O que você ouvirá a seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados ao folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível, eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é produto? Neste episódio também estiveram o jornalista Andrioli Costa, do site Colecionador de Sacis, a Bárbara Pinheiro, a estilista no Ilustre Ilustra, o concept artist Mikael Kitsch e a ilustradora Maiara Lista, autora de Naruna e Bate-Bolete. Muitas vezes a gente pensa em trabalhar coisas relacionadas à cultura, mas algumas vezes acaba esbarrando em questões um pouco complexas, assim. Quando você vai falar de cultura nacional, você está falando de um povo, você está falando de representações de diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem no boca a boca, que as pessoas falam, histórias que se contam, e muitas dessas histórias podem ser sagradas para alguém. E o que se pensar sobre isso? Como a gente viver nesse mundo capitalista se inspirando em uma cultura? Isso é legal? Não é legal? Até que ponto você pode vender alguma coisa relacionada a uma cultura? Vale tudo na hora de vender? E aí? É só pegar, empacotar e botar na loja? Então nós vamos conversar aqui de uma forma mais ampla, mas de uma maneira também que vai englobar todos os projetos que estão aqui, todo mundo vai falar um pouco também. E Anderson, tem uma outra coisa ainda anterior a isso, né? Que é, você tá falando sobre os modos de uso, né? Como é que a gente utiliza. Mas tem uma coisa anterior que muita gente me pergunta, tem mercado para isso? Tem mercado para folclore? Sim, isso esbarra muitas vezes na questão as pessoas se interessam pela nossa cultura. Você vai vender algo voltado para a cultura nacional, isso vende? Isso faz sentido? Então, mesmo estamos nesse universo de comprar, compre tudo, nós temos que pensar também um pouco, né, sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo. Já que temos aí a Bárbara falando sobre moda, e moda eu acho que seria um campo, assim, talvez mais massificante nessa questão de mercado, o que o mercado pede, o que as modificações que você precisa fazer para atender uma demanda de mercado, como as pessoas vão se relacionar com isso, é uma coisa que elas vão usar no dia a dia, como isso afeta as pessoas e tal, de uma forma tão viva, assim. Queria saber da Bárbara aí, já introduzindo esse assunto, qual o envolvimento, seu envolvimento com o projeto, qual sua ideia como um todo, como vocês chegaram nisso, assim, de falar de moda e folclore? Eu vou primeiro dar uma situada no que a marca faz, né? Então a gente, como eu já falei, a gente desenvolve estampas que contam histórias. Todas as peças da marca acompanham tags, explicando, situando, né, o cliente da coleção, e com um código QR, né, que direciona o cliente para a história daquela estampa. E além da história daquela estampa, tem todo um conteúdo extra de informação sobre os elementos individualmente e tudo mais. Bom, e aí a gente faz isso com todas as nossas coleções. Falo todas como se tivessem muitas. Essa é a nossa segunda coleção. A primeira coleção a gente já abordava essa questão das histórias, só que eram
histórias meio que a gente inventava mesmo, e enfim, a temática era sonhos, então tinha uma pegada lúdica e ainda surreal da coisa, mas não eram histórias reais. E aí a gente resolveu, com a nossa segunda coleção, que nossas coleções são anuais, trazer o folclore brasileiro, justamente por ser muito rico e muito cheio de referências bacanas, legais, e como uma maneira de difundir, de passar isso para frente, de trazer para a cidade grande, para o Rio de Janeiro, que pelo menos aqui na minha galera, ninguém fala de folclore, a gente aprende quando é criança, a gente acha que é coisa de criança, e depois não fala mais sobre isso. Então, de despertar mesmo a curiosidade de quem está adquirindo nossa peça, que gostou da peça por uma questão estética, de trazer também esse algo a mais, de passar a informação adiante. Então, enfim, antes de mais nada, eu não sou especialista em folclore, a gente teve que mergulhar muito dentro desse universo, com Câmara Cascudo, com Colecionador de Sacis, com Folclore VR, com todos os podcasts e lives e tudo mais. A gente ficou um período estudando muito, e enfim, e aí a gente traz com as peças as histórias que a gente adapta, né, para deixá-la mais curtinha, em forma de poesia, e traz a informação dos personagens e das lendas que estão dentro daquela temática das estampas, né? Então a gente lança um tema no início do ano, e aí ao longo do ano vamos lançando novas estampas e novas entradas, né? Aí a gente primeiramente lançou 3 estampas. Então, são os Guardiões da Mata, os Mistérios dos Rios e no Gorro do Saci. A gente começou com essas 3 estampas, e elas abordam, o Guardiões da Mata abordam as lendas que protegem a natureza, e aí tem um textinho também aqui situando o consumidor, né, na temática, e falando sobre cada um desses personagens que estão aqui escondidos nessa estampa. Então, enfim, a gente fala um pouquinho de cada um deles, baseado em todo o nosso trabalho de pesquisa. Depois tem o Mistério dos Rios, que aborda as lendas dos rios, né? Aí fala um pouco da Yara, do Yupiara, fala do Boto. E o Gorro do Saci, que na verdade foi uma brincadeira que a gente fez para trazer o Saci para a cidade grande, para tirar ele do cenário rural. E é como se você mergulhasse dentro do gorro e encontrasse todas as coisas perdidas e que ele esconde, enfim, fone de ouvido embolado, coisas do nosso cenário de cidade grande, só que correlacionadas com o Saci. E aí a gente está lançando agora, vou fotografar, enfim, tem que finalizar aqui, mas as histórias já estão, que são a lenda do Guaraná e do açaí, que são as frutas folclóricas, e muito em breve a gente vai lançar também as estampas das festas folclóricas. Então a gente aborda durante o ano, né, todas as vertentes que a gente conseguiu, afinal de contas somos pequenininhos ainda. Não dá para abordar tudo, tem muita coisa para falar. A ideia é justamente passar adiante, despertar um curioso, fazer com que a pessoa compre um produto e imediatamente já acesse a história, já leia mais e já se interesse, já fique curioso e já conta para um amigo, e aí nisso vai gerando todo um papo, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sendo bem clichê. Mas enfim, a ideia é justamente essa: você sair na rua, alguém falar que estampa legal, e você fala, então, você tem tempo? E aí gerar todo um diálogo. Cara, que sensacional. Eu sou muito apaixonado por essas estampas, e a primeira vez que eu vi a ideia do Gorro do Saci, eu achei fantástico. Assim, eu achei que é realmente você levar para outro ponto. Você não vai direto. Eu assumo que quando a Bárbara me mandou a primeira vez, eu fiquei, cara, vai vir um monte de sacizinho, um invertido, um negocinho, qualquer coisa. Vamos lá ver o que vem daí.
E eu fiquei realmente fascinado, assim, foi Que realmente bom. muito encantador, porque vai além. Não é só você pegar vários sacizinhos e desenhar sacizinhos, não é só você pegar várias sereinhas e desenhar. Não, você conta uma história, você faz uma brincadeira muito legal, e é aquilo de olhar e falar, cara, o que isso quer dizer? Porque instiga realmente a pessoa que tá olhando a estampa. Tem muito essa coisa do, pô, que estampa legal, né? E você olhar essas estampas e não achar legal é tipo impossível. Você vai olhar e falar alguma coisa, nos leva a falar alguma coisa. Sensacional. Que bom, obrigada. Então, continuando, eu queria que a Mayara contasse um pouco do projeto dela, que é outro também, que é a primeira vez que ela me contou, que eu fui saber. Eu já fiquei fascinado pelos desenhos, pelas ilustrações, que é assim, a menina é um monstro, assim, eu olhei. Que isso, gente, que absurdo. Aí que ela me contou mais sobre a história, eu fui entender melhor, é outra paixão, assim. Fiquei realmente embasbacado com a ideia. E, por favor, Mayara, por favor, conte para as pessoas, venda a sua ideia para as pessoas, que eu vou ficar aqui daqui a pouco bem quieto. Ai, poxa, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou. E ver também essa empolgação no trabalho foi muito legal. Então, vou dar uma contextualizada também de como surgiu essa história, em que ponto estava da minha vida para ter essa ideia. Eu estava fazendo meu projeto de TCC e, como eu falei, eu estudei design na UFRJ e eu sempre gostei muito de quadrinhos. Passei a adolescência toda lendo quadrinhos e principalmente os mangás japoneses. E o que eu mais gostava, além da diversidade de temas e públicos que ele podia alcançar, é que eles, na maioria das histórias que eu lia, davam um jeito de incluir, numa narrativa particular, uma característica da cultura deles e de uma vivência que é só deles, mas que eu lendo, eu conseguia entender e eu conseguia ficar curiosa a ponto de pesquisar. Então eu acabava conhecendo a cultura japonesa sem ter estado no Japão e de uma forma natural, sabe? Sem eu ter que botar no Google para pesquisar a cultura japonesa. Não, eu acabava conhecendo através de uma história. E isso me encantou e ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando que seria interessante se a gente fizesse o mesmo, se a gente tivesse um canal que conseguisse levar características brasileiras para fora ou para o Brasil mesmo, porque a gente muitas vezes não conhece de todas as regiões, só conhece superficialmente e tal. E eu peguei isso como proposta para o meu projeto de TCC. Eu queria fazer um projeto que tivesse essa proposta como um dos nortes. A outra questão era que eu queria estudar quadrinhos, queria me aprofundar, já tinha feito algumas experimentações antes, tinha feito um quadrinho curto com um poema do Carlos Drummond de Andrade, e já tinha feito outras coisas no colégio, enfim. E eu passei um período anterior a esse de intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras na Inglaterra. E o período que eu tive lá foi muito especial, porque eu aprendi, além de ficar na faculdade aprendendo, estudando, eu tive um outro olhar para o Brasil. Eu passei a valorizar e dar uma atenção especial a algumas coisas que a gente tem de único e de diferente. E me chamou a atenção uma vez quando eu fui apresentar uma proposta de um trabalho para um tutor da faculdade e eu estava escrevendo uma história sobre uma mulher que ficava grávida e ela queria comer um pedacinho de nuvem, não conseguia, e aí a filha dela nascia com cabelo de nuvem, aí tinha toda uma historinha e é aquela coisa da gente não atender o pedido da grávida. Quando eu contei isso pro meu professor em inglês, ele não entendeu, ele achou engraçadíssimo, mas ele não entendeu por que ela nasceu com cabelo de nuvem. Aí eu me liguei e falei, pô, não é óbvio aqui, né? Tipo, é porque eles não têm esse crendice popular nesse sentido. Eu sei que não é uma coisa só do Brasil, mas na Inglaterra, pelo menos ele não conhecia. E aí isso me chamou a atenção, ficou na minha cabeça. E o último projeto que eu desenvolvi lá, eu quis
trazer essa pegada. E aí eu fiz um painel, na verdade era uma serigrafia de 1 metro de comprimento, falando sobre festas populares brasileiras. Então era uma ilustração enorme que ligava 8 festas populares de várias regiões. Nossa, você tem isso aí? Você tem que mostrar pra gente. Tem. Eu vou abrir aqui enquanto eu vou explicar, a gente vai poder ver. Essa serigrafia, ela virou, a ideia era que ela virasse postais destacáveis. Então, para que você pudesse mandar para o seu amigo de outro lugar do mundo, de outro lugar do Brasil, e ele virasse e conseguisse ver a referência de onde era, de que estado era, o que significava aquela manifestação. Memórias Encantadas da Terra Brincante. Para traduzir isso para o inglês foi horrível, porque no brincante não tem. E assim, eu explicar isso pro professor foi muito difícil, porque imagina explicando em inglês o que é o Bumba Meu Boi. O conceito de carnaval ele já não entendia, mas enfim, esse trabalho foi importante para contextualizar essa situação, porque, depois eu adaptei o projeto para uma sanfoninha de bolso. Então, hoje em dia, eu acabo vendendo ele assim, que é mais fácil, mas também tem a versão em postal. Mas aí, isso ficou na minha cabeça e eu voltei pro Brasil e eu quis continuar essa pegada de beber dessa fonte do imaginário brasileiro, da cultura brasileira, porque eu senti que mexeu comigo. E aí, no meu TCC, eu fiquei pesquisando mais sobre imaginário, fiquei dando muita volta, foi desde artesanato, aí eu conheci o podcast do Popularium, fiquei ouvindo muito e lendo muitos textos, peguei muita referência, me ajudou pra caramba, foi muito sensacional. E depois que você falou que ouviu o Popularium, eu fiquei pensando, caraca, será que a carranca veio do episódio do Negro d'Água? Eu falo da carranca macaca. Foi o episódio que eu usei na minha monografia, inclusive. Que legal. Porque foi desse principalmente. Mas as carrancas surgiram em algum ponto da pesquisa, porque a história começou mais visual do que verbal. Então eu ia pesquisando e ouvindo, e conforme eu ia fazendo isso, eu ia desenhando, montando painéis, misturando coisas, e eu falei, não, agora tem que começar a bater o martelo de o que vai ser. Quando eu cheguei na história das carrancas, eu pesquisei principalmente o livro do Paulo Pardal, que é sobre as carrancas, e eu também nunca tinha ouvido falar. Assim, essas coisas a gente não conhece. E aí eu descobri qual era a origem verdadeira das carrancas, que não eram figuras de proa como a gente tem desde a Idade Média na Europa, mas que quando os navios europeus chegaram ao Brasil, eles passaram a ser copiados, as figuras de proa passaram a ser copiadas no Vale do Rio São Francisco. E elas eram feitas não só com a intenção de você... Na verdade, a intenção primária não era nem essa, de você afugentar as criaturas do rio, era mais você fazer o seu navio ser mais bonito e chamar mais atenção para ele comercializar mais coisas, tipo, ser mais competitivo. E depois que criou-se a crença de que tinha a ver com as criaturas do rio, e aí, como era uma área de isolamento, as carrancas brasileiras acabaram desenvolvendo uma característica peculiar, que era que elas não tinham a figura do corpo todo, ao invés das europeias elas tinham a figura do corpo todo, e elas eram parte separada da embarcação, não eram construídas diretamente na proa. E também eram figuras que misturavam características humanas e animais. E aí eu viajei nessa ideia e falei, pô, isso aí vai entrar na minha história. Então, eu cheguei nas carrancas e falei, bom, vou bater o martelo, já tinha passado pela lenda da Vitória Régia, estava viajando, mas eu não queria pegar uma lenda que já existisse e adaptar diretamente. Eu queria usar como contexto. Então, eu criei uma história onde a Naruna, que é uma aprendiz escultora de carrancas, que vive ali num lugar inspirado, numa vila ribeirinha inspirada no Vale do São Francisco, e ela só tem um problema que ela só consegue construir carranca bonitinha. E as carrancas elas têm que ser feias, têm que ser supostamente horrendas para afugentar as criaturas do rio, o nego d'água, minhocão, essas coisas
que vivem no rio ali. E ela tem esse desafio, porque as carrancas dela não funcionam, os barcos que usam ela afundam, e ela é meio que posta contra a parede pelo mestre dela. Olha, você tem que conseguir fazer uma carranca que funcione, senão não tem por que você continuar aqui. E aí ela vai ter toda a aventura dela de descoberta e de entendimento de por que ela não consegue fazer a carranca. Aí não posso dar spoilers. Mas toda essa minha pesquisa ficou documentada num blog, que é o tccmaiaralista.tumblr.com. Lá tá toda a minha pesquisa, assim, pré-história da Naruna, que foi, eu tenho lá o Populário, tenho os sites que eu pesquisei, os vídeos que eu vi muita coisa da Ariano Suassuna, deu uma viajada legal, e nasceu a Naruna dessa forma, e é uma história... Você é do Rio de Janeiro, certo? Certo. Que ligação que você tinha com o Nordeste? Nenhuma? Nenhuma, absolutamente nenhuma. E foi uma coisa totalmente não planejada. Não era eu não estava pesquisando só o Nordeste, eu estava pesquisando o Brasil todo. E aconteceu, assim, foi quando eu bati... Tanto o nome da personagem, que também... Não tem a ver com o Nordeste, é uma lenda que eu acho que é do Norte, né? Que é a Naruna das Amazônias, foi um nome que, quando eu ouvi, eu falei, nossa, esse nome é muito forte, ele vai ser o nome provisório. O nome de provisório ficou o nome. Então, eu não queria bater o martelo de, eu vou pegar... Era exatamente por isso, não quero pegar uma lenda do Nordeste, uma lenda do Norte. Eu queria estudar tudo e fazer o meu mosaico. Entendeu? Uhum. Porque essas coisas, às vezes... acabam se misturando, né? Quando eu pesquisava para esse projeto do intercâmbio das festas populares, eu entendi justamente isso. E quando eu ia... qual é a origem dessa manifestação, dessa festa? Qual é? Quando eu chegava, ela era muito parecida com uma outra no Sul. E elas eram meio que a mesma coisa em duas versões. Então, eu ficava meio maluca por causa disso. Acho que quando você pesquisa isso, né, como pesquisador, de um jeito certo, digamos assim, você tem um entendimento melhor disso. Isso muito informalmente, né? Anderson, se você me permite, eu vou jogar uma pergunta aqui que já é pra cutucar todo mundo. Eu tava, agora, umas 2 semanas atrás, eu tava com a Paola Siviero, que ela lançou um livro novo pela Dame Blanche, O Alto da Maga Josefa. Ela é de São Paulo, se não me engano, ou pelo menos do Sudeste, e ela escreveu, né, essa história inspirada nos contos do Nordeste, enfim. E aí a grande inquietação dela era, será que eu tô fazendo apropriação cultural? Né? E eu tenho certeza que isso já deve ter passado pela cabeça de vocês, não sendo de uma região e usando, né? Ou, como a Bárbara falou, não tendo contato com folclore, assim, nos seus grupos de troca, mas vendo alguma coisa de interessante ali e buscando isso, né? Então, apropriação cultural, como é que vocês veem? É um papo polêmico isso aí. Apropriação cultural é um papo complexo, cara. Todo mundo quer ouvir isso, todo mundo quer ouvir. Com certeza. As pessoas vieram aqui, estão todas aí, sentadinhas, olhando, esperando. Qual o momento que vocês vão falar de apropriação cultural? Elefante branco. Eu acho que a situação da apropriação cultural, ela é mais polêmica quando ela envolve uma grande empresa, né? Lucrando em cima de uma arte ou de um produto que ele vem de uma cultura que tem uma história de opressão e essa cultura não está recebendo nada em troca, né? Mas eu enxergo dessa forma. Com certeza, eu também acho que tem a ver com isso aí. E, cara, falar de apropriação cultural é complicado, porque você vai para diversos... Eu acho que, realmente, quando o oprimido não tá envolvido, você com certeza, você tá sugando toda uma energia, uma coisa que poderia ter um complemento e ajudar, de certa forma, todo um setor
da sociedade e tal, e simplesmente você só pegou o que te interessa, pensou algumas Sim. coisas e botou para vender. Isso é Sim. um caso muito complicado, mas assim, por isso que às vezes eu falo de envolvimento com a obra, para saber um pouco também do quanto nós estamos envolvidos com o que estamos fazendo, o quanto de respeito nós temos com aquilo que estamos fazendo. Então estamos sendo honestos com o trabalho, assim, de chegar e não só pensar coisas interessantes, mas também correr atrás de entender o quão isso pode estar sendo ofensivo, o quão isso pode estar sendo aplicado de alguma forma, como isso pode impactar a sociedade também de alguma maneira. Então, assim, o seu trabalho não é só um trabalho, coisa que a gente já conversou aqui outras vezes também. Não é só um trabalho, seu trabalho vai um pouco além disso, né? Mas acho que é uma coisa que tem que passar pela nossa cabeça, né? Porque, por exemplo, um grande caso de apropriação cultural. Eu tô puxando de memória, então um detalhe ou outro eu posso ter me esquecido, tá? Mas eu já ouvi falar de gente que foi em agrupamentos indígenas, coletou ali as suas pinturas corporais e transformou isso depois em produto. Eu não lembro se era em roupa... Mas você já ouviu isso, né? Que patenteou o grafismo indígena e com que aquilo fosse dele. Então, assim, realmente ele foi lá, tomou para si. Sabe aquele pessoal que faz isso na Amazônia com planta medicinal? Vai na Amazônia. Patentear o açaí. Mas Mikael tá indo em Manaus, né? Mikael tá convivendo com isso aí, deve ter ouvido muito falar. E o cara fez isso com grafismo indígena. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem que ter, porque acontece. Sim, sim. No caso da Naruna, eu fiquei bem preocupada com isso. Então, eu coloquei de forma bem clara no meu TCC que eu não estava reproduzindo nenhuma carranca também, porque quando você vai pesquisar os artesãos de carranca, todos eles têm um jeito próprio de fazer a carranca. Você bate o olho e você sabe quem é o artesão, né? Nesse meio. É levado bem a sério. Até os aprendizes e tal. Hoje em dia a gente conhece mais aquela carranca vampira, que foi a que virou produto de comercialização, né? Depois virou totem para deixar em casa e tal. Mas quando você vai na história mesmo, cada um tem o seu jeito de fazer. E então eu fiz questão nas carrancas que eu desenho na história, nenhuma delas é essas feitas pelos artesãos. Você criou carrancas. Eu criei carrancas. Legal, hein? Eu inventei, fui rabiscando, foi até um processo assim para soltar meu desenho. Fazer coisas feias, fazer caretas, distorcer imagens, combinar animais e características humanas. Então, foi uma brincadeira que eu fiz comigo, porque eu não queria pegar carrancas que já existissem. Justamente porque é um trabalho autoral, né, do artesão. E mesmo assim, eu também tive, há pouco tempo, uma pessoa que veio me questionar o trabalho estava muito legal e tal, ela tinha gostado da história, mas ela achava que eu tinha... Ela falou assim, mas você colocou no Rio da História, que é do São Francisco, você colocou Vitórias Régias. E Vitória Régia não tem no São Francisco, só tem no Rio Amazonas, nos rios da Amazônia, do Norte. Então é muito comum que o pessoal do Nordeste fique confundindo... O pessoal do Sudeste, desculpa, fique confundindo Norte e Nordeste, colocando tudo no mesmo saco. Quando ela falou isso, eu falei... Era exatamente isso que eu estava temendo que acontecesse. Mas, aí eu respondi para ela, porque é um comentário muito válido e muito atento. Respondi para ela justamente o seguinte, que isso não foi um erro e não foi algo que eu fiz sem pensar, eu fiz de propósito. Porque eu não digo que aquele é o Rio São Francisco. Justamente na minha pesquisa, eu pesquisei muitos rios, as lendas ribeirinhas do São Francisco e as lendas ribeirinhas da Amazônia. Então, tanto que a história começa, quando ela começou a ser feita visualmente na minha cabeça, lá no início do projeto,
ela começou com a história da Vitória Regia e com desenhos de Vitória Regia. Eu usei ela como um simbolismo na minha história. Então eu não estava preocupada com as características geográficas. Não era uma questão para o meu projeto. Não estava querendo representar fielmente o Rio São Francisco. Mas eu achei ali que eu tive certeza de, nossa, que bom que eu estava atenta para isso. E realmente a gente tem que ficar muito atento ainda mais, não sendo dessa região, não conhecendo tanto quanto eles. Então é super válido as críticas que existem sobre isso. A maneira como você aborda e como a empresa se posiciona também, eu acho que é fácil de indicar se está sendo apropriação cultural ou não. Então, a partir do momento que você está passando informação, que você está abrindo mesmo essa janela para as pessoas, e não só simplesmente pegando uma imagem e multiplicando e vendendo, sem explicar porquê, sem dar nenhum crédito, sem nada. E no meu caso, que é moda, eu tive o cuidado de procurar modelos com características indígenas, africanas, enfim, evitar usar aquela galera padrãozinho, né, da moda. E enfim, eu acho que tudo isso é um cuidado que a empresa tem que ter na hora que vai falar de um assunto delicado como esse. E todo o seu posicionamento nas redes, no dia a dia, com o seu funcionário, enfim, tudo isso transparece, né, eu acho, Sim, na acho que hora não é trabalhar, de falar sobre folclore, sobre apropriação cultural. Provavelmente você já deve ter visto alguma situação dessa, de alguma pessoa chegando. Ah, Bárbara, pô, que incrível essa estampa da Iemanjá. Sim. Então, assim, não é porque as pessoas estão associando ao seu trabalho a Iemanjá que você vai começar também a vendê-lo como Iemanjá, sabe? E apesar de termos esse secretismo todo da Yara ser tal, tratada como Iemanjá em várias regiões e tal, não é por isso que você vai pegar essa oportunidade de falar assim, colocar a imagem de Iemanjá e a minha estampa para vender mais, sabe? Não, total. Para a gente atingir certos mercados, a gente precisa massificar o conteúdo. E é isso que a gente quer. Né? Por exemplo, tem um companheiro nosso lá que trabalha com animação, né, regional, folclórica. E quando ele apresentou esse material para os canais, né, nas feiras de audiovisual, um feedback que ele recebeu foi: muito legal isso aqui, mas e se você fizesse um esquema tipo 3 espiãs demais, botasse uma personagem de cada etnia, né? E aí a gente ia conseguir levar isso pra fora e não sei o quê. Pô, isso ia mudar completamente o produto, e 3 espiãs demais já existe, né? Exatamente, já tem um monte. A gente precisa fazer igual. Esse é o caminho. Uma tecla que eu sempre tento bater, todos os projetos que eu escrevo eu coloco isso, é que falar de folclore é falar de ser humano, né? Porque o que o folclore vai nos tocar, nos sensibilizar, são sentimentos e sensações que são compartilhados universalmente. Então, assim, o local, ele vai servir, ao meu ver, como interesse, né? Então, assim, nossa, que coisa exótica, que diferente, mas o sentimento que toca é o mesmo. Então, não tem por que a gente abrir mão disso para tentar acender outros mercados, né? Enfim, não é costume nosso, nós não fomos ensinados a gostar de folclore. A gente foi ensinado a achar folclore chato, achar folclore coisa de criancinha. E, enfim, e aí de folclore nórdico todo mundo é muito fã e etc e tal, sabe tudo. Então, Exatamente. assim, tudo, a televisão, os quadrinhos, até moda, enfim, comportamento, tá tudo relacionado lá fora, a gente não olha para dentro. E, enfim, é muito importante a gente olhar para dentro, para nossas histórias, nossa música, nossos ritmos, que o Brasil é tão gigantesco, sabe? E enfim, quem sabe exportar toda essa ideia e globalizar tudo, beleza, mas enfim, cada um entendendo de onde vem cada raiz mesmo, né?
Sim, e tem essa questão, você tá ali respeitando, tá fazendo tudo dentro do projeto e meio que atraindo a pessoa, às vezes, não necessariamente por ser folclore. Isso aqui é uma questão que a gente às vezes fica conversando aqui também, né? Que tipo, pô, a pessoa se atraiu, comprou, cara, que demais, olha isso, que incrível essa estampa, que maravilhoso. Ela, mesmo não sabendo do que tá falando aquilo ali, ela foi atraída por aquilo. Então a gente precisa trabalhar também com essa questão de atrair a pessoa por algo que ela já gosta de alguma forma. E fazer ela se encaixar ali dentro e perceber, eita, tô vestindo folclore? Como assim? Folclore? A gente pensou muito nisso, assim, porque enfim, uma maneira de deixar as estampas mais comerciais, apesar delas serem zero comerciais, né? Então, por exemplo, o Guardiões da Mata, a gente fez uma estampa botânica. Você vê de longe, é um verdão, sabe? É planta. Tem um monte de estampa de planta por aí. Mas aí tem aquela coisa do curioso, do elemento escondido, eita, peraí, mas aqui tem alguém aqui. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? Enfim, isso gerar vários outros caminhos, né? Outros papos. E cabe a todos vocês que estão aí assistindo, todo mundo aí bonitinho, achando lindo, maravilhoso, cabe a todos vocês, a todos nós, investir nisso. Olhar, caramba, é incrível, eu preciso ir lá e garantir o meu, e conseguir, e querer, e compartilhar para que tenha mais, para que o Ilustra Ilustra faça mais e mais, que a gente tenha muito mais estampas, muito mais coisas para consumir, voltado para isso também. Então cabe a todos nós aqui pensar sobre isso. Anderson, eu vou trazer um tema aqui que foi colocado no nosso chat, que eu acho que tem muito a ver para a gente expandir a nossa discussão também. A Alana, ela diz que estuda turismo e ela queria saber sobre folclore sendo usado como estímulo do turismo. E olha só que legal. Meu estágio, olha quantos anos atrás eu fui estagiário, né? Meu estágio foi no Sebrae. Eu lembro que no Sebrae Mato Grosso do Sul foi a primeira vez que eu vi isso, né? Que a unidade de Bonito, vocês talvez conheçam, uma cidade extremamente turística lá no Mato Grosso do Sul, eles estavam fazendo um tour onde os turistas eles iam passando ali de Jeep, sei lá, e no meio do trajeto ia tendo uma intervenção artística onde personagens interpretavam lendas regionais, né? Então os turistas já iam conhecendo. Isso durou, claro, só um ano, foi uma experiência bacana, mas veio com muita força a partir de 2015, isso com a popularização das caminhadas guiadas. Talvez vocês, em grupos de Facebook, assim, já tenham visto, né? Então, caminhadas guiadas, uma iniciativa, às vezes, voluntária mesmo, né? Sem fins lucrativos, que de vez em quando vão fazer uma brincadeira do tipo caminhada guiada no Rio de Janeiro para passar pelas lendas urbanas do Rio. Já teve. Tem um grupo de Santa Catarina, né, que faz a Floripa da meia-noite, uma coisa assim. E claro, nossos grandes amigos do Recife Assombrado, que organizam o Catamarã Assombrado, onde é um passeio de catamarã, né? Onde a cada região que esse barco passa, atores estão posicionados para representar lendas de Recife. Então olha só que riqueza, né? Quanta coisa a gente pode tirar daí. E com certeza vai tocar não só quem é turista, mas também os moradores, né? Que vão redescobrindo a própria cidade. E os moradores do Brasil, né? Sim. Sim, exatamente. E nós somos turistas da nossa própria cidade, né? Isso é uma coisa que é um fato vivo, assim. A gente vai para outra cidade, conhece tudo, anda de cima a baixo, mas a nossa cidade mesmo a gente só conhece quando vem um parente, um amigo de longe, e a gente vai dar uma passeada e conhece lugares que a gente nunca foi na vida. Eu nunca fui no Cristo, no Rio de Janeiro, nunca fui no Cristo. E assim, você tá falando de brincadeira, de exemplo, ou não? Não, nunca fui. E a primeira vez que eu fui pro Maracanã, por exemplo, foi para trabalhar no Maracanã. Quando eu trabalhei quase um ano dentro do Maracanã,
Então eu conheci o Maracanã. Aí que maravilha. Não é possível. Então, assim, cara, é muita coisa, é muita coisa. Amigos vêm, aí, pô, eu vou. Vamos lá, tá um lugar? Pô, legal, cara, nunca fui. Aí a gente vai lá a primeira vez. O nosso companheiro aí, o Sérgio, da Liga da Mata, ele lembrou que Joanópolis também faz esse tour folclórico. Joanópolis, capital do lobisomem. Não sei se ainda fazem, tá? Porque o site da Associação dos Caçadores de Lobisomem desapareceu. Mas eles faziam lá um tour de jipe pra perseguir lobisomem durante a noite. Que legal. Cara, eu acho que é muito Gente, show, me chama cara. pra esses rolês. Sim, já vai vir alguém aí com a piada que o Rio já é assombrado por si só e pode parar já, hein? Já pode parar aí mesmo essa piada, né? Nem precisa postar. A minha pergunta para vocês e para quem está participando agora e até para quem vai olhar depois é a seguinte: a experiência de vocês com cultura nacional, seja folclore ou qualquer outra que envolva o Brasil, e vendas e aceitação do público de, assim, trocar o seu dinheiro por o que vocês produzem, como é que vocês veem isso? Assim, o pessoal consome, o pessoal não consome, o pessoal pergunta, não se informa, o pessoal deixa de vir. Queria a opinião de vocês, assim, que vocês transitam mais com isso. Bom, no meu caso, né, a gente faz muita feira, né, o meu contato com o cliente é em feiras de moda, de gastronomia, enfim, essas feiras que tem o tempo todo por aí, que tá super na moda. E o primeiro, a pessoa que vê de longe não sabe, né, tudo, a peça não fala por si só, que fala de folclore. Então, ela toca na peça, a gente começa um blá 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 gigantesco, enfim, já conhece a marca, e aí a gente fala que é desenhada à mão, e aí a gente fala das histórias e fala que é de folclore brasileiro. E, pelo menos no meu produto, é o grande diferencial, é a virada de chave que as pessoas falam: caraca, toma meu dinheiro e eu pago, sabe? Vale a pena. É porque eu acho que tem muito também de você que fez. O criador tá ali à frente, vendendo isso, né? As pessoas gostam muito disso. Tipo, eu que fiz, eu que desenhei, a gente pesquisou, sabe? Tem todo esse caráter do propósito da marca ali na cara. E eu, sempre que a gente conta o nosso texto, assim, 80% das vezes a venda acontece. Quando a pessoa se deixa também, se permite ouvir, né? Muita gente fica meio, sabe, querendo, cala a boca, nem gostei tanto, quero ir embora, sabe? Mas, enfim, geralmente é o que a gente, é o nosso diferencial, é justamente na história, no desenhado à mão, no folclore. E, inclusive, é uma dificuldade nossa de colocar as peças em loja, em outras lojas que não são nossas, assim, tipo lojas colaborativas ou multimarca, porque como a peça não fala por si só, e dificilmente a pessoa vai pegar e olhar a tag, ler a tag, né, por curiosidade, a venda já não acontece tão bem, porque não tem, o vendedor não está ali treinado para poder falar todas essas características extras da peça. E aí é uma dificuldade bem, bem grande. A primeira coisa que você pergunta também foi o contato que eu tenho com o folclore. Assim, primariamente no colégio e na creche. Eu estudei numa creche muito pequena e no CA, assim, só tinha eu e mais 3 alunos. Então, tiveram um cuidado muito grande com a gente. A gente sempre tinha atividades relacionadas a folclore. E eu curtia muito. Desde pequena eu curtia. Só fui me interessar isso com mais afinco logo depois, né, na faculdade e tal. Já era uma coisa que eu tinha tido uma experiência positiva na infância. Não era uma coisa que me remetia a algo ultrapassado ou totalmente infantilizado. Já tinha alguma coisa que me atraía. Também vendendo a Naruna e apresentando a Naruna para as pessoas, eu vi uma recepção muito boa. Normalmente as pessoas chegam nas feiras, pegam, folheiam e gostam da história. Eu explico também o que contextualizo. Pergunto: você sabe o que são carrancas? Nem sempre a pessoa sabe.
E aí ela fala, aquele negócio lá de madeira, ela tem uma lembrança, mas ela normalmente não associa. Aí eu explico, eu falo, você sabe que nem sempre foi assim? Que nem sempre foi só para assustar as criaturas do rio? Então ele já entra numa história e nessa história a pessoa acaba ficando mais empolgada. E também recebi uns feedbacks muito bons, dizendo que foi nessas feiras de quadrinhos e tal, falando, foi uma das histórias mais originais e mais interessantes que eu peguei para ler. E eu achei esse comentário muito legal, né? Porque tipo, é uma história inspirada numa coisa nossa, mas ao mesmo tempo a pessoa viu como uma coisa original e tal. Então é um campo a ser explorado realmente. Ó, meninas, eu vou juntar duas perguntas que vieram aqui que tem a ver com o que vocês acabaram de falar, tá? Primeira é do Roberto Beltrão, que aproveitando que a Mayara estava falando de feira, de contato e não sei o que, a Bárbara também falou de feira, falou assim, olha, feira é legal, né, pro pequeno produtor, mas como é que a gente entra no mercado de verdade, né? Porque isso é muito independente, é muito boca a boca. Como é que entra no mercado de verdade? E outra coisa que a Simone coloca é legal conversar com o produtor, mas o produto não tem também que se vender sozinho, né? O que vocês têm a dizer? Em muitos casos, a questão de ampliar o público depende do produto e da indústria por trás, né? No caso quadrinho, você teria que depender de uma editora. Eu optei por publicar independente porque eu tentei por editoras, tentei através de contatos meus e não consegui, porque é um mercado que está em crise, é um mercado impresso, por ser uma autora desconhecida, por ser um quadrinho de pouco texto, ele é mais em imagem, seria maravilhoso. Por causa de distribuição, alcançaria mais regiões, alcançaria um público maior. Mas, infelizmente, enquanto não tem, vou fazer do mesmo jeito, do jeito que consigo fazer, que é no independente. Então, por isso que a gente conta com, quando tem os eventos, quando tem as feiras, a gente faz muito contato com canais de divulgação, com blogs, com canais de televisão, com canais de YouTube. E essa mídia alternativa que vai levar nosso trabalho para outros lugares enquanto não consegue chegar, né? Pelo menos na parte de quadrinhos em si. Então, deixa eu só me situar aqui. Como entrar no mercado de verdade? Foi essa a pergunta, basicamente. No caso, ele tá falando no seu caso de roupas, né? Seriam magazines, assim, ou... Sim, então... Eu não sei. Essa é a nossa grande inquietação, né? Como? Então, a gente tá visando começar a trabalhar com atacado e tudo mais, com, enfim, multimarcas muito específicas, mas o nosso produto numa loja de terceiros, o cliente só teria acesso ao folclore de fato depois que ele pegasse e lesse a tag. Isso se ele não arrancasse e jogasse fora, né? Então, assim, é complicado. No caso de uma loja própria, que eu não tenho, mas viso ter, isso é tudo trabalhado na experiência de loja, né? Na decoração, visual merchandising, enfim, vitrine, ambientação, música, telas e coisas multimídias, enfim, né? Tudo que uma loja dos sonhos poderia ter. Enquanto não tenho loja, né? A gente trabalha em evento, então o espaço e a infra é bem limitado. Tem que ser no boca a boca mesmo, na lábia, e aguardar a boa vontade das pessoas estarem abertas a ouvir também. E sobre o produto, a necessidade do produto também poder se vender sozinho, assim, é uma dificuldade, é uma impossibilidade? O que você acha? Olha, assim, eu acho que ele se vende sozinho no quesito, na questão estética, assim, da pessoa olhar, gostar e ficar curiosa, e aí isso já abre uma porta pra gente falar. Mas eu não... Inclusive, aceito dicas, não sei como seria isso de colocar essa informação do folclore
de cara, assim, da pessoa passar e já saber que tem folclore ali, enfim. Não pensamos nisso, não sei responder, sinceramente. Eu prefiro pensar em hackear a Matrix, sabe? Acho que É uma coisa bem simples, é bem simples, gente. Basicamente, hackear a Matrix. Assim, olha, vamos lá, vamos. Atenção tutorial de como hackear a Matrix. Vamos lá. No ano passado, eu fiz aquela coisa com os pôsteres de personagens da Disney, brincando com o folclore e tentando vender a ideia dos meus projetos que eu estou com o folclore brasileiro. Então eu fiz essa substituição de cartazes famosos, de animações, pelas lendas e personagens do folclore para chamar a atenção das pessoas para o projeto e fazerem elas lerem a sinopse, achar que vai ser um filme que vai lançar a qualquer momento e tal. E essa experiência me trouxe muita coisa, e eu vendo esses pôsteres em eventos, e faço quase uma mini palestra para vender cada coisa, mas eu vendo tipo o projeto Folclore BR como um todo. A pessoa pega, olha, pô, bacana, não compra um adesivo e vai embora. Basicamente isso que acontece em todas as vezes. Mas a forma de atrair a atenção da pessoa, eu acho que já é um ponto muito legal, assim, você vê que a pessoa veio por algum outro motivo que não necessariamente o folclore, mas ela olha o produto, quer aquilo, não sabe por quê, aí quando ela vai ler, vai procurar saber mais sobre aquilo, mas sobre o que é isso aqui mesmo? É folclore brasileiro? O que é isso? Como assim é folclore brasileiro e é uma coisa tão diferente do que eu já vi, sei lá, quando eu identifico algum nome, quando eu identifico alguma coisa, então a pessoa acaba sendo abraçada pelo que ela já é abraçada o tempo todo. Então o cara vê algo com uma estética lembrando a Disney, lembrando coisas que ele já consumia, mas aí quando ele entra, ele descobre que é uma outra coisa e passa a se fascinar por qualquer outra coisa que vier dali, porque eu consegui atrair essa pessoa para dentro do projeto. Eu consegui fazer com que ela vestisse essa ideia e depois que ela vestiu, ela, pô, cara, tô confortável com isso aqui. Pô, é legal isso aqui, essa ideia como um todo vai muito mais além do que só um cartaz ou só um desenho. Então, assim, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso vá pra frente, então eu quero apoiar essa ideia, pô, vamos junto e tal, porque eu fiz meio que uma armadilha, de alguma forma. Então, são duas portas de entrada, né? Sim, você pode falar assim, ó, tem folclore aqui. Eu acho que a única forma. Folclore. Eu acho que a única forma, assim, de você fazer isso de uma maneira que não seja ligando aos personagens mais famosos. As pessoas vão pensar, tem Saci? É a primeira coisa que vai acontecer. Ou você faz esse lance de atrair a pessoa por um ambiente. Ela tá atraída ali, pô, que legal, que interessante, pô, isso aqui é muito bacana, mas o que significa? Então, eu acho que esse é um ponto importante, a gente trabalhar um todo e depois chegar no que significa e daí trabalhar a coisa mais profundamente, não ficar só numa coisa rasa de tratar personagens e tal, e você ir a fundo nisso, porque a pessoa já entrou nesse barco, agora você vai rio abaixo, levando a pessoa para as emoções que você quer. Então você precisa fazer ela entrar no barco primeiro. Então acho que esse ponto para você, lógico, chegar num público maior e tal, é muito importante. Você pensar na pessoa, como a pessoa vai entrar no seu barco. Entrou no seu barco, eu acho que daí já é um ponto que você já tem um ponto ali importante. Você entrou no seu barco, você bota uma carranca ali para ajudar, né? Pra não afundar. É meio como se tivesse dois momentos, então, né? Você tem um momento que tu fisga e depois um momento que tu conscientiza e aprofunda. Se a gente não pode ficar fugindo de polêmica, gente. Temos que trazer essas coisas aqui para conversa. A minha próxima pergunta agora e vocês que estão acompanhando pelo chat aí também podem responder. Contrapartida. A Mayara tinha falado antes assim, e quando a grande empresa vai lá e usa o folclore e não dá nenhuma contrapartida. Agora, assim, como que a gente pode pensar as nossas contrapartidas? O nosso companheiro Ian Fraser, que infelizmente não está aqui, ele tem uma muito interessante, né? Na campanha do Catarse dele, 10% do que ele arrecadar vai para o Instituto UCA do Daniel Munduruku. Então, assim, contrapartida, é financeira? Opa, às vezes é financeira também, mas não precisa ser só financeira, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer.
Assim, vocês já pensaram nisso? Isso é uma inquietação para vocês? O que vocês têm aí para trazer pro pessoal? Com a Naruna, isso foi mais a questão assim. Fiz um projeto que era um projeto acadêmico, é um TCC, mas eu não quero que ele fique na minha gaveta. Eu quero que ele vá para o mundo e eu quero que ele leve uma história inspirada num conhecimento que está morrendo, que a gente às vezes não conhece, que as gerações mais novas não têm tanto contato. Então, eu queria que ele fosse para o mundo para ele alcançar mais gente e despertar mais pessoas a descobrirem esse Brasil que fica um pouco escondido, ser uma porta de entrada. E às vezes a pessoa só vai se tocar depois, vai ler a história e vai achar legal. Só depois ela vai perceber as nuances que tem de Brasil ali, e um Brasil que ela às vezes não conhece. Essa era a coisa que eu pensei para Naruna lá no início, quando ela ainda era um projeto acadêmico. Eu não quero que ela fique parada aqui, eu quero que ela saia e vá para o mundo. Senão não tem sentido ela ficar aqui. Eu acho que a mesma coisa da gente, a contrapartida é passar informação, enfim, falar de folclore e ponto. Eu acho que essa é a contrapartida. Colocar na boca das pessoas é uma coisa que não está sendo falada, está meio que soterrada assim, por várias informações erradas e preconceitos e enfim, virada de rosto, assim. E aí lembrei agora de um cenário muito legal que aconteceu, que foi uma menina novinha com a avó, ela devia ter no máximo 12 anos, num stand, e ela ficou encantada com os desenhos. A gente geralmente pendura os desenhos originais, e ela veio encantada e ficou estatelada assim, olhando para os desenhos, e perguntou o que são esses desenhos. Aí eu falei, são alguns personagens do folclore brasileiro. Você conhece folclore brasileiro? Aí ela, eu estudei só quando era muito pequenininha. E ela devia ter, 12 anos. Então, aí eu falei, sério? Qual que você estudou? Não sei o quê. E a gente ficou trocando um papo ali. E ela ficou muito encantada. E aí ela comprou um vestido e ela ficou muito feliz. E eu fiquei tão feliz, sabe, desse momento de uma criança que não tem acesso ao folclore, e ela ainda é criança, sabe? Ela devia ter acesso ao folclore. Eu fiquei feliz de estar proporcionando esse acesso a ela, e ao mesmo tempo triste de caraca, as pessoas de 12 anos não estão falando de folclore, como assim, gente? Vamos mudar, sabe? Para aí. Eu achei que até os 12 anos, pelo menos, ainda falava, mas, não, sabe? É realmente quando eles são bebês, assim, é uma história de bebê. Bruno Miller, ele falou assim, às vezes a conscientização é a contrapartida. Às vezes mas atenção para as histórias que a gente está contando. Eu já encontrei história de Saci que a grande mensagem é um racismo reverso. Assim, que conscientização é essa? Às vezes a gente não tá nem atento para a história que a gente está contando. Às vezes a gente vai falar lá de mula sem cabeça e constrói toda aquela mesma narrativa misógina de sempre. Alguém tinha perguntado aí, né, no chat, se era legal atualizar ou não os mitos. Com certeza é legal, porque a gente vive em outro tempo e os mitos nos acompanham, né? Sim. Eu assino embaixo, galera. Eu assino e eu ainda vou mais profundamente. A maior parte das pesquisas que a gente faz com relação ao folclore nos dão histórias e textos assim que tem pelo menos uns 30, 40 ou mais anos. Né? E não é assim, né, hoje em dia. Mudou tudo, assim. Sim, justamente o folclore não é estático, né? A característica dele é ser mutável e a gente não tem que ter medo de mexer. Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix, no e-mail do FolcloreBR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!